Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Estamos refletindo no Evangelho de João. Chegamos no capítulo 16 e hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante, que é a tristeza um dia se transformará em alegria. Capítulo 16, nós vamos ler dos 16 até o 28, que nos diz assim: Um pouco, e vocês não me verão mais. Outra vez, um pouco, e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que venha a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez, um pouco, me verão de novo, e eu vou para o Pai? E diziam: Que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. E Jesus, então, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, lhe disse: Vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo que se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês se complete. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras, mas vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e eu não lhes digo que eu pedirei ao Pai em favor, eu lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai nos ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora eu deixo o mundo e eu volto para o meu Pai. A tristeza se transformará em alegria, ou será convertida em alegria. O tempo preciso do versículo 16 ele é incerto. Pode significar que o Senhor estaria longe deles por 3 dias e reapareceria após a sua ressurreição. Pode significar que ele voltaria ao Pai no céu e depois de um pouco, os dias de hoje, voltaria para eles a sua então segunda vinda. Ou talvez signifique que por um pouco eles não o veriam com os olhos físicos, mas depois que o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes, perceberiam pela fé, de uma maneira que nunca o tinham visto antes. Os seus discípulos estavam confusos. A razão da confusão foi que no versículo 10 o Salvador dissera: Vou para o Pai, e não me verei mais. Agora ele disse: Um pouco, e não me vereis mais, e outra vez um pouco, e me vereis? Eles não poderiam conciliar essas declarações. Eles perguntaram um ao outro o sentido das palavras um pouco. Estranhamente, temos o mesmo problema hoje. Não sabemos se elas se referem aos 3 dias antes da ressurreição, ou os 40 dias antes do Pentecostes, ou mais de 1900 anos antes da sua volta. Sendo Deus o Senhor, Jesus podia ler os pensamentos. Através das suas perguntas, ele revelou total conhecimento da sua perplexidade. Ele não respondeu ao problema dos discípulos diretamente, mas deu mais informações acerca desse um pouco.
O mundo se alegrará porque conseguiu crucificar o Senhor Jesus, mas os discípulos chorarão e lamentarão. Mas seria por pouco tempo, pois a sua tristeza se converterá em alegria. E foi assim que aconteceu. Primeiro, pela ressurreição, e a segunda pela vinda do Espírito. Em seguida, todos os discípulos de todas as épocas. A tristeza será transformada em alegria quando o Senhor Jesus voltar. Nada é mais singular que a velocidade com que uma mãe esquece a aflição depois de sua criança nascer. Seria assim também com os discípulos. A tristeza ligada à ausência do seu Senhor seria esquecida rapidamente quando eles o vissem de novo. Aqui outra vez eles expressam ignorância em relação ao tempo indicado pelas palavras do Senhor. Outra vez vos verei. Será que isso se refere à sua ressurreição, ao envio do Espírito no Pentecostes ou no seu segundo advento? Nos três casos, o resultado é o mesmo. É alegria. E uma alegria que não poderá ser tirada. No versículo 23, Jesus fala, orando ao Pai em nome dele. Orem ao Pai em nome de Jesus. Até agora os discípulos vieram a Jesus com todas as suas perguntas e também suas petições. Naquele dia, a época em que começou com a descida do Espírito no Pentecostes, Jesus não estaria mais com ele fisicamente, ou seja, os discípulos não fariam mais perguntas a ele. Mas isso significa que eles não teriam ninguém a quem recorrer. Não. Naquele dia, seu privilégio de pedir ao Pai. Ele responderia suas petições por causa de Jesus. Petições serão respondidas não porque somos dignos, mas porque o Senhor Jesus é digno de respondê-las. Antes disso, aqui os discípulos nunca tinham orado a Deus, Pai, no nome do Senhor. Agora eles foram convidados por Jesus a pedir o nome dele. Através de oração respondida, a sua alegria então seria completa. O significado de muitos dos ensinos do Senhor não foi sempre evidente, à primeira vista. Por isso ele usou parábolas e também usava figuras. Mesmo nesse capítulo, nós não podemos estar sempre certos do significado exato. Com a vinda do Espírito Santo, o ensino a respeito do Pai se tornou muito mais claro. Em Atos e nas epístolas, a verdade não é revelada mais através de parábolas, mas por declarações diretas. Naquele dia que eles queriam saber, ou seja, na época iniciada com a descida do Espírito Santo, na qual vivemos nós agora. Nosso privilégio hoje é orar ao Pai no nome do Senhor Jesus. Não vos digo que rogarei ao Pai por vós, isto é, o Pai não precisa ser constrangido a responder às nossas orações. O Senhor não precisará implorar, devemos lembrar ainda que o Senhor Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem, e é ele que intercede então a favor do seu povo perante o trono de Deus Pai. O próprio Pai amou os seus discípulos porque receberam Cristo e o amaram e creram na sua divindade. Esta é a razão pela qual o Senhor não precisava implorar ao Pai. Com a vida do Espírito Santo, eles desfrutariam de um novo sentimento de intimidade com o Pai. Seriam capazes de aproximar-se dele com confiança, e tudo porque creram e amaram o seu Filho. Aqui o Senhor repetiu a sua declaração de igualdade com Deus Pai. Ele não disse vinde Deus, como se fosse apenas um profeta enviado por Deus, mas ele fala vindo Pai. Isso significa que ele é o Filho eterno do Pai eterno, igual a Deus Pai. Ele veio ao mundo como alguém que vivera em outra parte antes da sua vinda. Na sua ascensão, ele deixou o mundo e voltou para o Pai. Esse é um breve relato biográfico do Senhor da Glória. O Senhor de toda a glória, a qual toda a família da terra
chama pelo seu nome. Lembre-se, em qualquer dificuldade, em qualquer das suas necessidades, ore em nome de Jesus. Ore ao Pai em nome de Jesus. Para quê? Para que a nossa alegria nele seja completa. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!